Questão 6 diz assim, ó. Um caixote, pronto. Vamos lá, vamos sentando aí quem chegou. Pronto. Bora lá, sexta. Concentra pra gente ganhar tempo, vamos lá. Um caixote na forma de um cubo de 1,2 metros de lado contém uma peça de uma máquina. O centro, por conta dessa peça, o centro de massa do caixote com o seu conteúdo está localizado 0,30 metros acima do centro geométrico do caixote. Então, não está no centro geométrico, tá? Assim. O caixote repousa sobre uma rampa que faz um ângulo θ com a horizontal. Quando o θ aumenta a partir de 0, um valor de ângulo é atingido, no qual o caixote tomba ou escorrega pela rampa. Se o coeficiente de atrito estático entre a rampa e o caixote é 0,60, o caixote tomba ou desliza. Então, na verdade, a questão o enunciado é um pouquinho mais elaborado. Qual é a situação? Você tem uma rampa, né? Aí você coloca um caixote sobre ela e vai levantando esse ângulo. Até chegar um momento em que ele vai deslizar, né? Só que para um dado ângulo, se você continuar aumentando, aqui é porque a rampa é curta, né? Ele desliza e já chega lá. Se você tem um certo ângulo, se você aumentar, ele não desliza, ele tomba, né? Se você aumentar, ó, ao invés de deslizar, ele tomba, se o ângulo for muito grande. Não dá tempo para ele deslizar, ele tomba. Toma por conta do torque causado pela componente do peso, né? Aí ele tá querendo saber o quê? O ângulo, né? Então, primeiro você não vai responder se ele tomba ou desliza. Você vai supor que ele primeiro desliza e depois ele tomba. Porque imagine, se você vai crescendo o ângulo, no plano ele não acontece nada. Você vai crescendo o ângulo, ele vai deslizando. Se você continuar crescendo, aí ele vai tomba, né? Então, primeiro ele desliza. Então, a situação inicial seria assim, ó. O caixote, a rampa, situação que a gente já conhece bem. Aqui seria o centro geométrico, mas aqui está o centro de massa, mais deslocado para cima, né? Então, aqui o θ, que é quem ele quer saber. Aí, vamos lá. Que forças atuam sobre esse sistema? Peso, normal. Aonde é que eu vou colocar essas forças? No centro de massa, bem aqui, ó. Peso aqui, ó, mg, e a normal para cima. O que mais? Atrito, para onde? Pronto, o atrito. Aí, olha só, eu vou decompor esse peso, né? Uma componente normal ao solo, mg cosseno θ, a gente já viu isso aqui, mg seno θ. Pronto. Aí eu vou usar a condição de equilíbrio para ele deslizar. Quando ele desliza, eu tenho que... Ele desliza sem acelerar, porque é no equilíbrio, né? Então, eu posso dizer que mg seno de θ vai ser igual a força de atrito, né? E aí, mg seno de θ igual a μ vezes a normal. E aí você descobre o ângulo. O item A é fácil, né? A primeira parte. A segunda parte também, mas só que... Pronto. Aí, então, θ, ó, tangente de θ é igual a μ. Então, θ, ele quer o θ, né? É igual ao arco tangente de μ. Aí é só 0,6 o μ, né? Você faz o arco tangente e deve achar o ângulo, certo? Para ele tombar, o ângulo deve ser maior, né? Porque aí você continua aumentando, ele vai cair para frente. Ele cai para frente, o ângulo é até próximo, porque o centro de massa está deslocado. Se fosse o centro de massa bem no meio, ia demorar mais ele cair, porque o braço de alavanca é menor. Vamos à situação de tombamento. Aí ele fala, vamos ler o que ele diz, ó. Se o coeficiente de atrito estático entre a rampa... Não, se μ igual a 0,70, o caixote tomba ou desliza? Para que ângulo isso acontece? Aí ele dá uma sugestão que vai ajudar. Qual é o ponto de aplicação da força normal quando o caixote está prestes a tombar? Então vamos lá. A situação agora é o caixote prestes a tombar. Se ele está prestes a tombar, ele está... Se você fosse desenhar esse caixote, ele estaria numa situação mais ou menos como essa, ó. Seria ele prestes a tombar, né? Claro que aqui eu estou exagerando. Seria ele acabando de largar do contato aqui.
tendo contato só aonde? Só com a quina, né? O resto todinho já levantou. Então, vamos lá, vamos colocar as forças. Aqui seria o centro geométrico, então o centro de massa está aqui, né? Centro de massa. E aí vamos colocar as forças. Peso. Para onde é que está normal? Perpendicular aqui, né? Assim, ó. Essa é a normal. E o atrito? Força de atrito. Perpendicular normal. Pronto. Aí eu vou decompor o peso, certo? Decompondo o peso, ó. mg cosseno θ. mg seno θ. Aí vamos lá. Agora ele não desliza. Ele tomba. A questão do tombamento, você acha que você vai usar que condição de equilíbrio para analisar esse tombamento? O torque. Se ele está tombando, ele está girando em torno desse ponto. Bem aqui, né? Ó. Então, gira em torno desse ponto, aqui, né? Então, vamos usar uma condição de torque. Torque resultante igual a zero. Já usou força resultante igual a zero. E aí, vamos lá. Quem é que provoca torque? Normal e força de atrito vão provocar torque? Não. Só as componentes do peso, né? Esta componente do peso quer fazer o caixote girar no sentido anti-horário. E esta quer fazer o caixote girar no sentido horário. Então, vai ficar mg seno de θ. Quem é o braço de alavanca de seno de θ? Primeiro, seno de θ está horizontal. Então, o braço de alavanca dele está onde? Vertical. Então, é essa distância aqui, ó. Que é quem? Que é o lado, a metade do caixote, mais a distanciazinha que ele subiu. Que ele falou, 0,3. Né? Então, seria o lado mais, a metade do lado, mais a distanciazinha. Isso tem que ser igual ao torque da outra força. mg cosseno θ. Quem é o braço de alavanca de mg cosseno θ? L sobre 2. Essa bandinha aqui, né? Ó. L sobre 2. Pronto, aí daí você tira o θ. Né? Você sabe L, tá assim, né? Senão vai misturar os L's. L sobre 2. Onde L é isso aqui, ó. L. E Lzinho é esse pedacinho, né? É o quanto que ele subiu do centro geométrico para cima. Depende vai depender. Sim, tudo bem, verdade. Não vai precisar. Na verdade, vai depender dessa informação que ele disser, né? Vai depender de como. Por isso que eu falei, se ele não tivesse deslocado para cima, ele iria tombar também. Só que o ângulo ia ser maior. Vai depender só da posição do centro de massa. Certo? Vamos em frente. Aí você acha o ângulo aí. Certo? A oitava, o gabarito não está correto. Deixa eu dizer para vocês que é parecido com esse, mas tem um errinho esse gabarito aí. O gabarito correto, ó, deixa eu dizer para vocês. Então, ali para saber se ele ia tombar ou escorregar. Aí eu substituía os dois e ali. Aí, se o ângulo fosse menor, aquele. Correto. Se fosse maior, pode ser. Olha, pronto, gabarito, né? O gabarito correto, ó. O item A é 208,87. Não é 221. 208,87. O item A. O item B é 539,04. Eu estou aproximando aí, mas 39,04. 539,04 newtons. E o item C é 314,96. 314,96. Certo? Então, o gabarito não está exatamente correto, né? Não sei se a dúvida foi essa. Certo? Ela é parecida com a sétima que a gente já tinha feito. Só tem essa questão do gabarito ficou falho. Né? Pronto, ó. A questão 9 diz assim, ó. Na figura seguinte, um tronco de 103 kg
está pendurado por 2 fios de aço, A e B, cujo raio é 1,20 milímetros. Se ele deu raio, você vai assumir que o fio é cilíndrico, né? Inicialmente, o fio A tinha 2,50 metros de comprimento e era 2 milímetros mais curto que o fio B. O tronco agora está na horizontal. Qual é o módulo da força exercida sobre o tronco pelo fio A, pelo fio B e a razão entre as distâncias? Então, ó, você tem 2 fios do mesmo material, só que um era menor que o outro. Aí agora o tronco está na horizontal. Se o tronco está na horizontal, o que você pode concluir sobre os comprimentos do LA e LB? Os finais são iguais, né? Você pode concluir isso daí. Aí você diz, mas como é que... E eles são do mesmo material, então... Se um era mais curto, vamos exagerar aqui. Se o A tinha esse comprimento e o B tinha esse comprimento, e agora os dois vão chegar aqui nessa posição, o que você pode concluir sobre a dilatação entre A e B? O A dilata mais, porque o A vai ter que crescer isso aqui tudinho, enquanto que o B só esse. Ou seja, o comprimento que o A cresce, o ΔLA, tem que ser a mesma coisa que o B cresce, mais a diferença inicial entre eles, L. Isso só é possível, já que eles são feitos do mesmo material, por quê? O que explica essa dilatação maior do A? É a distância do centro de massa que não é simétrica, né? Então vamos lá. A primeira coisa que você faz é colocar as forças, né? Vamos colocar as forças, certo? Pronto. Tudo calculado, não caiu, né? Força A, força B, ó. E o peso, né? Pronto. Aí você vai colocar, pronto, você vai colocar aí as forças. A primeira coisa que você pensa é equilíbrio de forças, né? Então, FA mais FB igual ao peso. Só que daí você não sai porque você tem duas variáveis em uma equação. Aí a segunda coisa que você pensa, torque. Escolhe um ponto. Pode escolher o centro de massa. Né? Esse vai girar assim, esse vai girar assado. Então vai ficar FADA igual a FBDB. Também não ajuda, porque até agora você tem 4 variáveis, né? Você não sabe nem DA nem DB. Só que você sabe uma informação que está implícita na situação da questão, que é o fato de que essas forças são do tipo trativas. Né? Quer dizer, o peso do tronco está tracionando os fios e eles vão esticar. Então, você pode levar isso daí em conta. Ou seja, você pode escrever que a força A sobre a área é igual ao coeficiente de Young, ou de elongação, como você queira chamar, vezes ΔLA sobre LA. E a mesma coisa para o B. FBA é ΔLB sobre LB. Por que é legal você escrever isso? Porque daí você pode ter uma relação entre A e B. Né? Que aí você substitui e aí já pronto. Porque o que você precisa, já que você tem duas variáveis, é escrever uma em função da outra. Se você tiver isso, morreu o problema. Aí você pode fazer isso aqui, dividindo uma pela outra ou substituindo. Por exemplo, vamos fazer assim. Vamos isolar o ΔLA aqui em cima. ΔLA vai ficar FALA sobre AE. E o B, ΔLB, vai ficar FBLB AB, ou AE. Pronto. Aí você pode, por exemplo, ó, substituir aqui, ó. É uma maneira, claro que tem várias outras, pode ser por divisão, tem várias maneiras de você resolver também esse problema sem ser essa. Vamos substituir aqui, vai ficar assim, ó, FALA sobre AE igual a FBLB sobre AE mais L. Aí você pode isolar, por exemplo, o FA, por exemplo, vai ser FBLB sobre LA. Eu chamei Lzinho aqui, chamei Lzão aqui, né? Tá assim. Vamos ficar o L, pronto. LB mais L sobre LA. Pronto. Aí você isola
Você isola o FA e agora substitui aqui, ó. Porque ao invés de FA você vai ter aqui FB, peso. Aí você resolveu o FB. Sabendo o FB, sabe o FA. Sabendo FA e FB, sabe a relação dA sobre dB. Na figura seguinte, um bloco de 15 kg é mantido em repouso através de um sistema de polias. O braço da pessoa está na vertical, né? O braço aqui, ó, na vertical. O antebraço faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. O antebraço e a mão têm massa conjunta de 2 kg. É o antebraço que vai mover, o resto não, né? O braço fica estático. Com o centro de massa a uma distância D1, à frente do ponto de contato dos ossos do antebraço com os ossos do braço. Aí ele bota o osso, que é o número, né? Na figurinha mostra. Um músculo, que é o tríceps, puxa o antebraço verticalmente para cima. Então, você vai ter uma força verticalmente para cima aqui, né? Do ponto de contato, chamar de força vertical. Força 1, que pode ser força 1, pronto. Certo? Então, cadê? Não entendi. O músculo tríceps puxa o antebraço verticalmente para cima com uma força cujo ponto de aplicação está na distância D2 e ele dá esse valor D2. Aí dá a distância D3, 35 centímetros, né? E a D1 ele dá 15 centímetros, deu lá na frente. Essa força é a mesma ponto de contato? Hã? Essa é a força física? É, a força para cima, que ele fala, É né? a mesma ponto de contato dos ossos? É, porque ele não diz que o músculo puxa o número para cima, né? Aí ele fala, ele pergunta, quais são o módulo e o sentido, para cima ou para baixo, da força exercida pelo tríceps sobre o antebraço e o módulo e o sentido da força exercida pelo húmero sobre o antebraço. Então vamos lá, olha só. Eu sei que eu vou ter, no caixote aqui, eu vou ter sobre ele está sofrendo a força do peso dele, né? Peso do caixote. E uma tensão que está segurando esse peso. Essa mesma tensão, certo? É transmitida para cá, é transmitida para cá e é transmitida para cá, concorda? Ou seja, o homem vai ter que fazer uma força para cima ou para baixo para sustentar esse pacote? Para baixo. Então ele tem que fazer uma força para baixo que é igual a quem? Que é igual à tração ou ao peso do caixote, concorda? Então bem aqui vai ter uma força mg, onde m é a massa do caixote. Né? Ele também tem que fazer, existe também uma força, peso aqui para baixo, porque esse sistema tem massa. Eu vou chamar isso aqui de massa do braço, antebraço, pronto, G. Né? Só que existe outra força, porque ele fala que tem um tríceps e fala que tem um número. Né? E aí ele ainda pergunta, que outro, ele não coloca na figura, mas você vai ter que concluir isso daí, que para o sistema ficar em equilíbrio, também deve existir uma outra força nesse ponto de contato. Né? Inclusive que ele dá essa distância. Chamar de força 2. Certo? Aí vamos lá. Bom, ele no enunciado afirma que o sistema está em equilíbrio. Se o sistema está em equilíbrio, aí você vai usar as condições de equilíbrio, tanto de força como de torque. Só que tem um pequeno detalhe aqui, porque as forças elas estão todas vertical, na vertical, mas os braços de alavanca não estão perpendiculares a ela. Né? Estão inclinados com relação às forças. Aí ou você decompõe os braços de alavanca ou você decompõe as forças, tanto faz. Se você quiser decompor as forças, essa força aqui, ó, para ser perpendicular ao braço de alavanca, você vai usar a componente cosseno. Aqui você também vai usar a componente cosseno. Aqui a componente cosseno e aqui a componente cosseno. De que ângulo? Bom, este ângulo aqui ele deu 30, né? Se este ângulo aqui é 30, este ângulo aqui é quanto? 60. Se este ângulo aqui é 60, este aqui é quanto? 30. Então pronto, é 30 e por semelhança de triângulo você vê quem são os outros. 30 também. Aí você vai fazer o torque, aliás, você vai fazer a força e o torque. Fazer a força não vai ajudar muito, por quê? Vamos escrever. Mas ela não vai ajudar muito porque você tem várias variáveis. Só isso aí não vai ajudar. Vamos escrever. Ficaria para baixo
M caixote G cosseno de θ, vou chamar θ, mais MA G cosseno de θ, mais F2 cosseno de θ, isso igual a F1, F1 cosseno de θ. Mas você não tem aí F1 nem F2, né? Vamos usar o torque para complementar. Aí o torque você escolhe em torno de qual ponto ele vai girar. Fica a seu critério, né? Pode escolher aqui o cotovelo, pode escolher aqui esse ponto de contato que ele falou, pode escolher o centro de massa. Você escolhe. Se você escolher aqui o ponto de contato entre os ossos, que seria o torque? Aí você vê, ó. Vê quem aqui tenta girar para um lado. Esse aqui tenta fazer o giro F2 no sentido anti-horário, né? Pronto. O peso, agora o ponto aqui. O peso do próprio braço tenta fazer girar no sentido horário. E o peso do caixote? Horário. Pronto. Aí você vê quem que você vai somar, quem que vai ficar de um lado ou do outro da igualdade. Aí vamos lá. Se eu escolher esse ponto, F2 vai ficar de um lado e o resto do outro, né? F2, quem é o braço de alavanca de F2 cosseno? D2. F2 cosseno de θ D2 igual a do outro lado. O peso do antebraço, peso cosseno. Quem é o braço de alavanca? D1 mais M caixote G cosseno, braço de alavanca D3. Aí daí já melhora, porque você achou F2. Só fica uma variável. Você eliminou uma. Então é melhor você colocar o ponto de rotação em cima de uma das forças que você não sabe. Que aí você já acha outra. Achando uma, você facilmente acha a outra. Certo? Aí você diz, mas eu não sei se a força está para cima ou para baixo. Você não precisa saber. Você pode supor um sentido, ele fala que é vertical. Você pode supor um sentido. Se você fizer as contas e der o sinal negativo, é porque ela está ao contrário do que você supôs. Certo? Como a gente não fez aqui as contas, pode até ser que ache um sinal negativo aqui. Só significa que ela está ao contrário do que você montou na questão. Não está errado. Certo? Ok? Aí vai fazer o toque. Aliás, aí vai achar que a força, ó, ele deu todos os dados. D1, D2, a massa do caixote, a massa do antebraço. Você acha o F2. Acha o F2, joga lá dentro. Acha o F1. Diga lá. F2 é a força de... Porque ele diz aqui, ó. Vamos ler de novo, ó. Porque os pontos aí de aplicação é o contrário, né? Que não é tá na distância D2 e ponto de contato. Não, D2 é esse aqui. D2. D1 é esse aqui, D2 é esse aqui, ó. Pela figura, ó. D2 é pequenininho. Tá, D2 e ponto de Tanto contato. faz, é só nomenclatura isso aí, né? Quem é F1, quem é F2. Aí tá. Esse foi o ponto de contato. Só que eu acho que está a uma distância D2 do ponto de contato. Tudo bem, então é essa força ao invés dessa. Não faz diferença nenhuma, né? Não. Certo? Que ele... Ó, D1 é. Que ele está a uma distância D1, que é 15 centímetros, né? Pela figurinha você olha quem é D1. Da frente do ponto de contato dos ossos do antebraço com os ossos do braço, que é o húmero. Aí ele pontua esse ponto de contato. Ele marca, tá vendo na figura? Tudo bem, é só nomenclatura, é como eu disse aqui agora. Tanto faz quem você vai chamar de F1 e F2, quem dá o nome é você. Pois é, não é isso que eu estou dizendo? Quem é F1, quem é F2 é você que escolhe. Você quer chamar a força do número de F1, chama. Se quer chamar de F2, não tem diferença, entendeu? É a mesma coisa, é só questão de nomenclatura. E a 20, algum problema? Pronto, vamos conversar sobre o item E. Ó, a situação é assim. Na figura seguinte... Uma viga, olha para a figura, para você acompanhar direitinho. A figura está aí do lado. Tem assim, ó, uma viga, essa barra, repousa, ele diz que é simetricamente, sobre dois rolamentos, A e B. Certo? As distâncias entre as marquinhas, estão vendo que tem os tracinhos verticais, né?
essas distâncias entre os tracinhos são iguais. Duas dessas marcas coincidem com a posição dos rolamentos. Então a situação que você está vendo aí é bem tudo simétrico no item A, na figura de cima. Aí ele fala, um pacote de 10 kg é colocado sobre a viga em cima do rolamento B, na posição de cima do rolamento B. Qual é o módulo da força exercida sobre a viga pelo rolamento A e pelo rolamento B? Então você vai colocar as forças, né? Quais são as forças que atuam? Tá aqui a viga, ó, os rolamentos, né? Imagina que você tem aqui, aqui, aqui e aqui. Aí você tem um rolamento aqui e outro aqui. E você tem um pacote aqui, ó. Ah, é só colocar as forças, né? O peso da viga na metade dela, certo? É 1, 2, 3, 4. É o que eu botei a mais, né? Pronto, eu botei um a mais. É aqui, termina aqui. Pronto, o rolamento é aqui, ó. Então aí você tem o pacotinho aqui, aí você tem o peso da viga, massa da viga, gravidade. Você tem o peso do pacote, e você tem as normais do rolamento com a viga. Normal A, normal B. É só sair colocando o equilíbrio e torque. Certo? Aí você conta os quadradinhos, porque lá no final, você tem que olhar o final, ele fala que o comprimento da barra é 0,80 metros, né? Ele fala isso lá no final. Certo? Mas na verdade você não vai precisar no início não, porque vai acabar cortando isso daí. Né? Quando você colocar, você só tem que colocar, por exemplo, se você escolher o torque bem aqui, aí o braço de alavanca do peso é um quadradinho e da outra força são 2 quadradinhos. Se eu chamar um quadradinho de D, vai ficar D e 2D. Certo? Isso para os itens A e B. Aí depois, o que acontece? Ó? A viga é empurrada para a esquerda até que a extremidade direita esteja acima do rolamento B. Então, o rolamento não sai do lugar. Quem vai sair do lugar é a viga, né? Agora a viga veio para cá, ó. Aí essa extremidade aqui está em cima do rolamento. O outro rolamento continua aqui, ó. Certo? Aí você vai ter um aqui, 2, pronto. Você vai ter isso daí. Aí ele fala, e ele não mexe no pacote, né? O pacote vai junto, certo? Ou seja, o pacote continua em cima desse quadradinho aqui, ó. No tracinho, o último tracinho do lado direito. Aí vamos lá. A viga é empurrada para a esquerda até que a extremidade direita esteja acima do rolamento B. É o novo módulo da força exercida sobre a viga pelo rolamento A e pelo rolamento B. Aí vamos lá. O que aconteceu de diferente aí? Aqui na verdade eu engoli um tracinho, não foi? Tá, só tinha 2, são 3, né? São 3 tracinhos e 4 divisões. Ó. Pronto, ó. Pronto, é assim. Né? Aqui você tem que ter cuidado para a questão não a figura não iludir você sobre a posição do centro de massa. Pronto. Agora você vai colocar o quê? O peso do pacote, o peso da viga, a normal A e a normal B. NB. Certo? Vamos ver, né? Aí. Uma melhor isso. Pronto, a normal B está aqui, ela. E aqui o peso da viga, do pacote. Oi. Como que a aplicação dessa normal é porque eu desenhei deslocadinho justamente para a gente discutir. Né? Exatamente, é o que eu ia perguntar agora. Ele fala que ela é empurrada para a esquerda até que a extremidade direita coincida com o rolamento B. Então, o que vai acontecer com o centro de massa da viga? Vai ficar em cima do rolamento A. Certo? Era o que eu ia perguntar agora. Por isso que eu desenhei esse deslocado para poder a gente concluir isso daí. Então, você vai escolher agora um dos pontos de torque. O melhor para escolher, quer dizer, o mais que você vai fazer menos ponto é esse. Porque aí você já elimina 2 forças para o torque, né? Fica só o torque do NB e o torque do peso do pacote. Certo? Então, aqui é a mesma. Porque vai coincidir aqui da rodana, do rolamento, coincidir bem em cima do tracinho, segundo tracinho. Certo? Isso foi os itens B, D e E. C e D. Aí agora, ó, a nova situação.
a viga é empurrada para a direita. Então volta de novo para a situação parecida com a de cima. Certo? A viga é empurrada para a direita. Suponha que tem um comprimento de 0,80, a viga agora, né? Qual é a distância horizontal entre o pacote e o rolamento B, do lado direito, que coloca a viga na iminência de perder o contato com o A? Então agora o pacote vai sair do lugar, certo? Ele está dizendo assim, ó, imagine a situação, você vai empurrá-la para a direita, a viga, certo? Aí você vai mexer nesse pacote aqui, dependendo de onde você puser esse pacote, isso aqui tomba, concorda? Porque o peso do pacote pode provocar um torque. Aí o que você vai fazer? Vai fazer essa condição. Se houver o torque e a viga perder o contato com o rolamento A, o que você pode dizer sobre essa força? Não existe, é zero. Sobra quem? Sobra a normal B, sobra o peso da viga e sobra o peso do pacote. Você vai fazer a mesma coisa, só que tem só 3 forças agora. Aí você vai escolher um ponto onde ela gira. Escolha o rolamento B, que aí você elimina a normal B. Sobra quem? Sobra o torque do pacote, que vai ser quem? O peso dele, vezes a distância que aqui você quer, um X, igual ao peso da viga, vezes, aí você sabe onde é que está o centro de massa da viga, no meio. Certo? Vai ficar. Aí o que a gente já imagina? É que provavelmente, imagina, tá aqui, ó. Esse pacote está à esquerda ou à direita do rolamento B? Direita. Né? Aí você tá aqui, ó. Vou eliminar a outra normal porque ela já vai zerar. Tá aqui o peso da viga, ó. M, viga, G. E o pacote deve estar por aqui, ó. Peso do pacote. Então você vai ter, se você puser o torque em relação a esse ponto, você vai ter essa força tentando fazer girar a viga para cá e essa força tentando fazer girá-la para cá. Aí vai ser esta força vezes esse braço de alavanca, que é justamente quem você procura, o X, igual a esta força, esse braço de alavanca você sabe. Quem é esse braço de alavanca? L sobre 2 menos X. Né? Porque é a metade da viga menos essa distância. L sobre 2 menos X. Aí daí você acha o X. Certo? Pode. Pode, também é outra maneira. Que é mais ou menos a maneira que a gente usa para fazer aquela questão dos tijolinhos, um em cima do outro. Você acha o centro de massa do sistema e diz que ele não pode se mover, tem que estar apoiado com a normal. Então essa é a única posição que vai fazer ele não tombar. Porque ele fala na iminência, né? A iminência é sempre aquela interface que ele está tombando, mas não tombou ainda. Aí você pode usar essa condição. A quarta é uma questão que a resolução dela é parecida com quase todas. Porque você vai usar o quê? O que você vai usar em 80? Primeiro só tem uma equação, a original, que é a da força. O resto sai dela, né? A aceleração gravitacional sai dela. Aquela questão do trabalho e a energia sai da expressão da força, né? Então você acaba que são poucas equações. Aí ele fala, na questão 4, ele pede a massa da estrela e dá a velocidade de giro. Ó, ela diz que elas estão girando em cerca de 1 revolução por segundo. É uma questão típica que você vai usar o fato de que a força gravitacional está atuando como força centrípeta. Você vai usar isso muitas vezes, certo? Às vezes ele quer a velocidade, às vezes ele quer o período, às vezes ele quer a frequência. Em todas elas, inclusive isso que a gente fez para demonstrar a terceira lei de Kepler, né, para achar a relação entre o período e o raio. A gente usou o fato de que a força gravitacional atua como força centrípeta. Então você vai fazer isso nessa e um monte de outras questões, certo? São poucas as que você não vai usar isso daí. Tem umas que você vai usar energia. A sétima, algum problema? Vai usar energia, basicamente, né? Porque ele quer saber o trabalho realizado. O trabalho realizado é igual a energia, certo? E um é positivo e o outro é negativo, por quê? Porque ele pergunta, o trabalho, no item A, realizado por você, e item B, pela força gravitacional. Aí o item A é positivo, é com convenção. A gente convenciona o quê? Que o trabalho realizado por alguém é positivo para o sistema. Por quê? Porque o sistema não gastou energia para fazer aquele trabalho. Foi alguém que fez por ele, né? Enquanto que quando ele faz o trabalho, ele gasta energia para fazer aquele trabalho. Por isso convenciona ser negativo, mas é só uma questão de convenção. Só que se um é positivo, o outro tem que ser negativo, porque a variação total é zero, né? Se conserva. Você está somando um trabalho, os dois trabalhos, isso vai se anular.
Mas quem é positivo e quem é negativo é só convenção. A 13ª. Tudo em ordem? Só, na outra turma, alguém me perguntou assim, professor, eu fiz e o gabarito não bateu. Aí eu falei, eu acho que você esqueceu de subtrair o raio da Terra. O que acontece? Um projétil é disparado para cima, verticalmente, a partir da superfície, claro, né? Ele é lançado da superfície da Terra. Aí ele pergunta depois a distância que ele sobe acima da superfície da Terra. Quando você vai fazer considerações de energia, aquela distância é em relação ao centro da Terra, né? Então, digamos que aqui o centro, daqui a superfície, ele sobe até o teto. Quando você achar esse R, que você achar, vai ser o tudo. Ele quer saber só a altitude, então você vai ter que subtrair o quê? O raio da Terra, certo? Tem que lembrar disso. Subtrair o raio da Terra. Toda vez que ele perguntar a altitude, aí você lembra, a altitude é só o que ele subiu acima da superfície. Tem que subtrair o raio da Terra, certo? A 14, algum problema? O item B, ó, ele fala assim, ó, se a legendária maçã de Newton fosse liberada a partir do repouso 2 metros acima da superfície, então 2 acima, de uma estrela de nêutrons, cuja massa é 1,5 a massa do Sol e o raio é de apenas 20 km, qual seria a velocidade da maçã ao atingir a superfície da estrela? Aí foi sem problema, né? O que você vai fazer? Força gravitacional atua como força centrípeta, né? Ou ainda, se você quiser, a força gravitacional acelera a massa, certo? Aí você acha a aceleração, acha a velocidade. O item A é tranquilo. Observe que a resposta é altíssima, né? Da ordem de 10 a 6 metros por segundo. É altíssimo por quê? Porque você tem uma estrela cuja massa é 1,5 vezes a do Sol e o raio é só 20 km, ou seja, muito densa, né? A massa é enorme e o volume bem pequeno. Muito densa, então ela vai atrair com uma força muito, muito grande. Aí o item B. Se a maçã ficasse em repouso sobre a superfície da estrela, qual seria a diferença aproximada entre a aceleração gravitacional, agora ele quer a aceleração gravitacional, entre o topo e a base da maçã? Aí ele dá uma dica, suponha um tamanho razoável para essa maçã. E diz que a resposta indica que uma maçã não poderia permanecer inteira nas vizinhanças de uma estrela de nêutrons. Então, o que você vai fazer? Ora, você tem... é a 10, é? Questão? 14. Pronto, a 14. Então, você tem aqui, ó, a superfície da estrela de nêutrons, aqui o centro da estrela de nêutrons. E aqui a maçã que está em repouso. Certo? Ele quer saber qual é a diferença entre a aceleração gravitacional entre o topo e a base. Como é que eu acho a aceleração gravitacional? Quando essa maçã estava caindo, quem acelerou essa maçã foi a força gravitacional. Então, Fg vai ser a massa, vai ser a força resultante. Massa vezes aceleração gravitacional. Força gravitacional é do tipo G, M de quem acelera, M de quem atrai, né, o corpo maior, sobre R ao quadrado, igual a M a G. Então, daqui você pode achar que em aceleração gravitacional em um planeta, uma estrela qualquer, em um corpo celeste qualquer. Certo? Aí ele diz assim, eu quero saber a diferença entre a G no topo e na base da maçã. Na base da maçã é a aceleração da própria estrela. Esse raio vai ser o raio da estrela. Né? Raio da estrela. Certo? No topo da maçã, a diferença vai ser esse raio. Porque o raio vai ser quem? Vai ser R mais a altura da maçã. H. Né? Claro que a sua resposta vai mudar dependendo da sua escolha. Ele não fala, ele fala assim, suponha um tamanho razoável para a maçã. Ele não diz o tamanho, você vai supor. Só que, claro, como ele diz, um tamanho razoável. Né? Você não vai botar 1 metro aqui, porque aí é a maçã de Itu, né? A maçã normal tem o quê? 10 centímetros, né? Bota 10 que é para facilitar as contas. Por exemplo, 10 centímetros. Aí o gabarito eu não sei, tem que ver. Se você escolher 8, se você escolher 7, vai variar um pouco, né? 6? Melhor 10 porque 10 é mais fácil fazer a conta, né? Até 10 é razoável, certo? Entre 5 e 10, tudo bem. Aí a resposta, claro, vai depender da escolha. Aí você vai calcular e vai fazer a diferença, né? A diferença é altíssima também, da ordem de quanto? 10 a 6. Pois é, ou seja, a maçã não fica inteira, porque ela é esmagada de cima para baixo com uma aceleração altíssima, né? Pode fazer derivado, mas acho que não precisa não.
Deve ser por causa da escolha que você fez de altura da maçã, não? O pessoal disse que testou e a escolha dele foi 6 centímetros. Você escolheu quanto? Você lembra? Pois é, e aí vai dar diferente, realmente. Deve dar na ordem disso aqui, mas vai dar uma diferença porque isso vai depender da escolha. Ó. No caso, para o topo, isso aqui para a base. Para o topo, isso aqui seria G, Mzão, R mais H, né? Ó. Isso aqui para o topo. Aí a resposta vai ser influenciada pela escolha. É como uma questão alpinista passada aí da massa de um alpinista. A resposta vai variar também, né? Dependendo da escolha. Acho que é por isso que não bateu, certo? Quais são? Item A, a velocidade. Item B, o período de um satélite de 220 kg em órbita aproximadamente circular, 640 km acima da superfície da Terra. Então, o item A e o item B você vai usar aquele fato que a gente comentou aqui várias vezes já, de que a força centrípeta é a força gravitacional. Então, mv2 sobre R vai ser igual a mg, G, mzinho, mzão, sobre R ao quadrado. Aí daqui, ó, aí você vai desenvolver como o problema pede. Ele pede um V. Então, o V vai ser a raiz de quem? A raiz, aqui vai embora, ó, a raiz de Gm sobre R. Esse R quem é? Ó, cuidado com os R's para não errar essa bobagem. Está aqui o planeta, a Terra, e o satélite está a uma altura, a uma altitude de 640 km. Então, o raio que você vai usar é o raio da Terra mais a altitude, certo? Aí você bota lá direitinho, acha o V. Se você tem o V, como é que você acha o período? Ora, você pode daqui, ó, continuar, escrever isso aqui como ômega-R, ou 2πr sobre T, né? Se você escrever isso aqui como 2πr sobre o período, igual a raiz de G ômega não, Gm sobre R, daí você tira o período, né? O período vai ser quem? O período vai ser a raiz de G, aqui vai ficar 1 e 1 quadrado, vai ficar o cubo, né? Embaixo, Gm sobre 4, ao contrário, porque está embaixo. 4π2 R3 sobre Gm. Vai ser o período, né? Que também depende do R. Cuidado com o R. Isso o item A e o item B. Aí depois, cadê? Suponha que o satélite... Agora cuidado que ele vai fazer uma situação um pouco diferente do que a gente está habituado. Ó. Suponha que o satélite perde energia mecânica a uma taxa média de 1,4 vezes 10 a 5 joules por revolução orbital. Então, a cada volta que ele dá, a energia vai diminuir de 1,4 10 a 5. Usando a aproximação, a razoável, de que a órbita do satélite se torna, aí ele bota até entre aspas, uma circunferência cujo raio diminui lentamente, determine a altitude, a velocidade e o período do satélite ao final da revolução de número 1500. Então, o que ele quer? Ó, de novo, ele quer qual é a nova altitude, qual é a nova velocidade e qual é o novo período do satélite, se agora ele perde energia em cada volta, isso depois da volta de número 1500. Então, vamos lá. Bom, eu sei qual é a situação. A situação é essa. Tá? E, ao invés dele fazer uma órbita sempre circular, a órbita, o enunciado está dizendo que ela vai diminuir a cada voltinha que ele der. Né? Então, você teria isso daqui, ó. Você teria a primeira volta, só que ela não fecha lá em cima. Ela vem um pouquinho mais para baixo. Aí ele continua. A outra volta, um pouquinho mais para baixo. E assim vai. Ele quer saber, depois de 1.500 voltas, quem é essa nova altitude? Quanto que ele desceu? Aí o que você vai fazer? Bom, eu sei que, a gente já demonstrou aqui, que a energia potencial... Por que eu vou usar energia? Porque ele fala de perda de energia. Né? Então eu sei que a energia potencial, ela depende da distância. Se você quiser botar só o módulo, não tem problema. Então, se eu souber quanto de energia que ele perdeu, eu posso calcular a nova distância. Né? Quem é essa energia nova que ele vai ter? A energia nova que ele vai ter é a energia que ele tinha antes de perder, menos o que ele perdeu, concorda?
o número de voltas que ele deu, menos essa perda, ΔE. Onde esse ΔE é a perda. Perda que ele cita aí no problema. Né? É a nova energia que ele vai ter. Então, se você... Isso é fácil de calcular, porque a energia inicial é fácil. Você tem todos os dados. 1.500 voltas e a ΔE 1,4, papapá. Você acha esse novo U. Achando esse novo U, você acha esse novo R. Só que cuidado de novo. Esse novo R vai ser quem? Vai ser a distância até o centro da Terra. Ó. Esse novo R que você achar, isso aqui tudinho. Ó. Ele quer só a altitude. Tem que subtrair de quem? O raio da Terra. A altitude que ele quer vai ser o raio que você achar menos o raio da Terra. Certo? Tem que lembrar sempre disso. Diga. Perde, exatamente. Mas aí essa perda vai ser equilibrada porque o sistema é conservativo. Como o sistema é conservativo, tanto faz você dividir a metade da perda para cada um, ou de colocar toda a perda na energia potencial, ou toda na cinética. Considerar, porque é conservativo, né? É como você dizer, eu tenho 4 unidades. Tanto faz eu botar 2 e 2, ou 1 e 3, ou 3 e 1. O sistema é conservativo. É inclusive a pergunta que ele faz lá no final, só que em relação ao momento angular. Tudo bem. Certo. A gente pode conferir depois. Certo? Como foi que você fez. Como o sistema é conservativo, aí não vai importar isso daí. A gente pode dar uma olhadinha. Certo? Você subtraiu do raio da Terra? Certo, então a gente dá uma olhadinha. Vamos lá. Aí, e o período e a velocidade. Aí você acha facilmente, porque tem aqui a velocidade, né? Expressão e a expressão para o período com o novo raio. Certo? Aí depois o item F, ó. O item F é que você vai ter também que fazer uma consideraçãozinha. Ele pergunta assim: qual é o módulo da força retardadora média que atua sobre o satélite? Aí, que força é essa? Bom, se o satélite perde energia, ou se ele ganhasse, só tem um jeito. Alguém está fornecendo ou retirando essa energia dele. Uma força. Não é um agente externo. Exercendo um trabalho de retirar energia ou de fornecer energia para o sistema. Então, ele diz assim, qual é o módulo dessa força retardadora? Ele chama porque está retirando energia média, ou seja, em média, você vai calcular, você vai fazer o cálculo, que atua sobre o satélite. Aí depois ele fala, depois ele pergunta as conservações sobre o momento angular. Então o que você vai dizer? Bom, ele quer que você ache o trabalho, se você fosse ser bem rigoroso, o que está acontecendo? Ó, imagine, você vai ter essa situação aqui, ó. Você tem o satélite que sai desse ponto e não retorna para ele vem para esse outro ponto aqui, ó. Certo? Então o que você vai fazer é calcular o trabalho, aliás, calcular essa força pelo trabalho. Porque você sabe que o trabalho de uma força qualquer pode ser escrito como sendo a integral dessa força pelo deslocamento. Ou de forma mais geral, só o módulo. O módulo desse trabalho é quem? Fx, Fdx, ou como você queira chamar. Certo? Aí você diz, mas quem é esse trabalho? Ou ainda, se você quiser, você pode escrever, se você derivar dos dois lados, você pode dizer que F, a gente até escreveu isso aqui, é o negativo da variação da energia, du dx, ou dw dx, como você queira chamar. Né? Quem é a energia? Quanto de energia que vai... Qual é a variação da energia? Em cada revolução, ele perde 1.500, 1,4 vezes 10 a 5. Então, em uma volta, você vai saber quanto de energia que ele perdeu. E quanto que ele andou em uma volta? Quanto que ele... 2 PR. Aí você diz, por isso que é um pouquinho de forçação de barra. Porque se ele andar 2 PR, de fato, qual é o trabalho total? 0. Porque ele voltaria para o mesmo lugar, né? 2 PR é o comprimento de uma circunferência. Aí seria 0. Só que ele não vai voltar para o mesmo lugar. Por isso que o trabalho não é 0. Ele vai para um pouquinho abaixo de onde ele saiu. E, na verdade, isso aqui não é mais 2 PR, porque tem uma diferençazinha. Teria que subtrair isso daqui, né? Mas aí você vai... Por isso que ele fala, qual é a força média? Assim, uma aproximação um pouco grosseira. Não é você dizer que aqui é 2 PR, mas a gente vai usar esse fato. Certo? Aí você acha a força. Se você quiser, você pode até fazer isso de forma macroscópica. Delta U, delta X. Onde o delta U é a perda, 1,4, 10 a 5. E o delta X é o 2 PR, que ele percorre. Questão 7.
A água de um porão inundado é bombeada com velocidade de 5 metros por segundo através de uma mangueira com 1 centímetro de raio. Então, ele deu a velocidade e o raio. Implicitamente, ele já deu a vazão, né? A mangueira passa por uma janela a 3 metros de altura acima do nível da água. Então, a água vai ter que subir. Aí ele fala, qual é a potência da bomba? Então, a potência, como é que eu acho a potência de qualquer máquina? Ou energia sobre o tempo, né? A mesma coisa. Vamos botar energia. Energia sobre o tempo. Qual é a energia que esse sistema vai ter? Potencial, que ele vai subir essa altura de 3 metros, mgh, mas também tem cinética, porque a água está em movimento. 1/2 de mv ao quadrado sobre ΔT. O problema é a massa. Né? Ele não deu. Ele deu a altura e deu a velocidade. Ele não deu a massa. Mas ele deu outra informação. Qual foi a informação que ele deu? Além da altura e da velocidade, ele deu o raio da mangueira. Né? Ou seja, ele deu a área, se ele deu o raio, ele deu a área, e deu a velocidade com que ela atravessa essa área. Qual é a definição de vazão que a gente viu na aula passada? É justamente a área vezes a velocidade. Então, você vai achar a vazão. Ele deu a área, você vai assumir que a mangueira é cilíndrica, né? Então, você vai ter πr ao quadrado vezes v. Pronto, achou a vazão. Aí você diz, mas o que eu vou fazer com a vazão? O que eu quero é a massa. Ora, mas o que é vazão? Sem olhar para a fórmula. O que é vazão? Qual é o significado físico da vazão? Pronto. É o quanto de massa que vai atravessar aquela região num determinado tempo. Certo? Então, você pode escrever isso daí. É o volume de água, né, que atravessa aquele tempo. Aí você acha a massa. Certo? Você pode escrever em função da densidade, né? Vai usar muito esse fato de que isso é igual a M sobre V. Certo? Aí você você escrevendo a massa em função da densidade da vazão, você resolve o problema. Inclusive, ele não deu o tempo. Esse tempo vem desse fato. Do significado de vazão. Certo? É a taxa de transferência de um certo volume de fluido. Pronto, aí com isso você faz a sétima. Na figura ao lado, a água doce de uma represa tem profundidade de igual a 15 metros. Um cano horizontal de 4 centímetros de diâmetro atravessa a represa de um lado ao outro a uma profundidade de 6 metros. Então ele deu a profundidade toda e a profundidade do cano. Ele deu esse desenho e deu este desenho. Aí, bora lá. Ele fala assim, ó. Determine, uma tampa fecha a abertura do cano. Determine a força de atrito entre a tampa e a parede do tubo. Então, bora lá. O que vai acontecer? Bom, ele está afirmando que existe uma força de atrito. Para a direita ou para a esquerda ela vai estar? A tendência da tampa é ir para a direita. Então, a força de atrito está para a esquerda. Força de atrito. Certo? Essa força de atrito está equilibrando que força? Existe outra força além do atrito? Existe. Para onde? Causada por quem? Para a direita e causada pela água, pelo volume de água. Então vai ter outra força. Vou botar ela aqui fora, só para facilitar o desenho, tá? Tanto faz se você bota ela dentro ou fora. O que importa é o sentido. Então bora lá. Vou já falar. Então, o que você vai fazer? Bom, se a rolha não vai nem para dentro nem para fora, porque isso aí está equilibrado. Certo? F vai ser igual à força de atrito. Quem é esta força? É a força causada por quem? Pela coluna de água. Certo? A coluna de água, a gente já sabe escrever a força em função da pressão, porque pressão é força sobre área. Então, se eu sei a pressão, eu sei a força. Ou seja, a força vai ser a pressão vezes a área. Quem é essa pressão? A pressão bem aqui, ó. A pressão bem aqui é igual a pressão bem aqui, ó. Que é igual a pressão bem aqui. Concorda? Só depende da altura, da profundidade, no caso. A mesma pressão. Então, vai ser quem a pressão bem aqui?
é a pressão atmosférica mais ρg, no caso D, vezes a área. Essa é a pressão, essa é a força, no caso a pressão vezes a área, essa força que quem faz? Que a água faz na rolha tentando empurrar ela para o lado direito. Só que aqui fora tem o quê? Ar. Este ar também vai empurrar a rolha, no caso, para a esquerda. Então essa força aqui de fato é a força resultante, ó. Vai haver uma outra força aqui que eu vou chamar de F2, que vai ser quem? Causada só pela pressão atmosférica. Então isso aqui seria F1 e você teria um F2. F2 seria só a pressão atmosférica vezes a área. Então, de fato, aqui o que você vai ter? Vai ter a força da água menos a do ar igual à força de atrito, né? Ficaria assim, ó. P0 mais ρgd vezes A menos P0 vezes A igual à força de A. Certo? Aí você acha a força de atrito. Depois o volume de água que sai do cano em 3 horas. Aí se você sabe como é o diâmetro, dá para você achar o volume de água que vai passar por aí, né? E em 3 horas, na verdade, eu acho que ele quis perguntar a vazão. Né? Ele botou o volume mesmo. O quê? Não. Você vai considerar que essa diminuição é muito baixa em relação a só 4 centímetros, né? De diâmetro, ou seja, 4 centímetros de diâmetro é bem pequenininho, né? Praticamente, a velocidade com que a água sai é muito maior do que a velocidade de descida do nível da água. Porque é muito fininho, né? Certo? Sempre que tiver assim, que uma dimensão for muito maior que a outra, porque a outra é praticamente desprezível. Certo? Se fosse muito grande o furo, aí tinha que considerar. Vamos fazer 16, e é parecido com o 17. Fica assim, ó. Se uma bolha de água mineral com gás sobe com a aceleração de 0,025 metros por segundo ao quadrado, e tem um raio de 0,5 milímetros, qual é a sua massa? Suponha que a força de arraste, que o líquido exerce sobre a bolha é desprezível, ou seja, o atrito, né? Não tem atrito. Então vamos lá, a situação é essa, ó. Você tem aqui o recipiente que contém esse fluido, essa água, e aqui a bolinha, certo? Então ela está sujeita à força do peso dela, já que ela tem massa. Inclusive ele quer saber a massa, ó, peso dela, e o impulso para cima, né? O impulso para cima, força do impulso. Se houvesse arraste, esse arraste seria para cima ou para baixo? A bolha sobe, então o arraste seria para baixo. Só que não tem arraste, então são só essas duas forças. Só que a bolha sobe acelerando. Se ela sobe acelerando, é porque o impulso menos o peso vai gerar um resultante para cima. Massa vezes aceleração. Né? Quem é o impulso? Rho de quem? Do fluido, vezes o volume submerso, vezes a gravidade, é igual, vou passar logo isso aqui para lá, a mg mais A. Pronto, daí você acha o m, ele deu A, né? E aqui você tem esses dados. A 17, ela é bem parecida, só que você tem o quê? Não é uma bolha de fluido, é um sólido, é uma bolinha de borracha que você vai mergulhar com ela, né? Isso certamente alguém já deve ter feito alguma vez numa piscina. Mergulha uma bolinha de borracha e solta. O que acontece com ela? Ela sobe, né, e levanta um pouquinho acima. Seria isso daqui, ó. Seria isso daqui, ó. Ele quer saber justamente quanto que ela sobe. Então você tem a bola de plástico lá embaixo, ela vai subir, chega aqui com uma certa velocidade e por isso ela tem energia cinética para subir um pouquinho, né? Ele quer saber quanto que ela subiu. Que H seria esse. Aí você vai fazer uma coisa parecida, só que é um pouquinho mais de conta porque ele não deu a aceleração. Você vai descobrir a aceleração. Mesma ideia. Força de impulso menos o peso, só que lá é uma bola de borracha, então aqui a densidade do fluido vezes o volume submerso vezes G.
Isso vai ser igual a MA mais MG. Eu não lembro se ele deu a massa da bola, mas não importa. Se ele não der a massa, ele deve dar a densidade, aí você escreve isso aqui em função da densidade. Certo? Aí daí você acha a aceleração. Achando a aceleração, se você sabe como que ele acelerou daqui para cá, você tem como achar a velocidade aqui, concorda? O Torricelli, por exemplo, V é igual, V ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2a Y, por exemplo. No caso, ele está desacelerando, né? Ou acelerando para cima. O sinal pouco importa, porque você vai colocar tudo em modo. Ele fala no enunciado, se eu não me engano, que ela está parada lá embaixo. Então tem como você facilmente achar a velocidade que ela chega lá em cima. Na interface aqui, na superfície. Ele dá quanto que ela mergulhou. Se você sabe a velocidade, você faz conservação de energia para achar a altura. Certo? Vai desconsiderar, porque senão eu teria que mais um termo aqui. Eu acho que ele fala para... Exatamente. Aí você, para terminar, você faz que M V2 sobre 2, com esse V que você achou, é igual a MG, Hzinho que você quer achar. Certo? Ele fala para considerar o arraste, fala também, ó, ele não deu a massa da bola, ele deu a densidade da bola. Diz que é 0,3 vezes a da água. Então essa massa aqui, ó, se ele deu a densidade, você vai dizer que a densidade é a massa sobre o volume. Vai dizer que é uma esfera, aí facilmente você acha a massa. Você deu a densidade, certo? E ele fala assim, ó, despreze a transferência de energia para as ondas, quer dizer, despreze o arrasto, e os respingos produzidos quando a bola emerge. Porque, na verdade, perde um pouco de energia, né? Mas aí você vai desconsiderar, como se fosse conservativo. Como se fosse... Na verdade, é conservativo, mas você desconsidera essa perdinha aí. A questão 20 diz assim, ó. Na figura ao lado, a água atinge uma altura de 35 metros, Dzão, atrás da face vertical de uma represa, que tem largura, W aqui, ó, de 314 metros. É como se fosse a largura entre um leito e o outro, né, da represa. Determine a força horizontal, aqui está submetida à represa, a parede da represa, por causa da pressão manométrica da água. Então, vamos lá. Ora, é claro que essa água vai fazer uma força e tentando empurrar a parede da represa, no caso, para a nossa direita. Né? É a força que a gente calcula aqui, ó, multiplicando a pressão vezes aquela área. Certo? Essa pressão, ele fala que ele quer só referente à pressão da água. Então, você vai desconsiderar a pressão atmosférica, porque ele quer saber só relativa à água. Certo? Aí, bora lá. Ó, só que tem um pequeno detalhe. Por que você não pode fazer assim direto? F igual a pressão ρGH vezes a área. Porque essa força, ela não é constante ao longo da parede, concorda? Ela é menor aonde? Em cima ou embaixo? Em cima. E vai crescendo à medida que você desce na parede. Vai aumentando, porque vai aumentando a coluna de água, né? Aí o que você vai fazer? Bom, você vai ter que fazer uma força média. Ou vai ter que, no caso, não é fazer uma força média. É olhar a contribuição de cada fatia de água. A mesma coisa que fazer a força média. Então, se você cortar essa água e olhar uma fatiazinha dela, que está a uma profundidade Y, por exemplo, e que tem uma largurinha dy, por exemplo, aí você consegue calcular a forcinha dela. Claro que esse dy tem que ser infinitesimal, porque aí você vai ter uma força constante. Você pegar um pedaço bem pequeno, a força lá é constante. Aí você pode dizer que essa forcinha, ó, botar ela lá, esse dfzinho, ele é constante. Então, eu vou dizer que df é quem? É a pressão vezes aquela pequena área. A pressão, eu vou tirar fora a atmosférica. Só porque ele falou. Se não tivesse dito, era toda a pressão. É a da atmosfera mais a da água. Então, vai ficar só ρg. Quem é a altura? Y vezes a área. Quem é a área? dy vezes quem? Alguma coisa não. Vezes quem? Vezes a largura, que é W, né?
Pronto, vezes a largura, essa é a constante. Aí você vai achar a força todinha fazendo o quê? Somando todas as contribuições, ou seja, a força total vai ser a integral, já já a gente vê os limites, de ρ, G, W, vou botar tudo que é constante junto, ρ, G, W, Y, DY. A variável de integração é o Y, então os limites aqui são quem? 0, adesão. Aí agora é só resolver essa integralzinha. ρ, G, W são constantes. Vai ficar a integral de y dy, que vai ser no limite superior. Pronto. Aí você tem ρ, G, W e D. Substitui e acha a força. Deve dar bem alta, porque essa represa é bem larga, né? 314 metros de largura. Ó, pronto, da ordem de 10 a 9 newtons. Muito alta. É por isso que a parede precisa ter esse pé aqui bem prolongado, ó. Porque senão vai acontecer o que ele pede no item B. Essa força média aqui vai provocar o quê? Um toque. Se a parede não for construída de forma adequada, ela vai tombar. Acontece às vezes, você escuta, às vezes no jornal, né? Uma notícia. Rompeu a barreira tal, de que tal. Deve ter acontecido algum desequilíbrio aí, a força foi suficiente para fazer a parede cair, tombar. O item B, ó. Determine o torque produzido por essa força em relação a que ponto? Ó? A uma reta que passa por ó, tá bem aqui, ó. A origem. E é paralela à face plana da represa. E determine o braço de alavanca do torque. Vamos lá. Bom, aí eu vou fazer a mesma ideia. Eu já tenho o valor dessa, eu já tenho uma expressão para essa pequena força. Vou calcular o torquezinho dela e somar todo mundo. Então, o torquezinho só daquela forcinha é um d-torque, que é igual à definição de torque. R, F, né? Então, R sendo o braço de alavanca, vou botar logo a força. Aí depois eu boto o braço. Rho, GW, Y, DY. Aí vamos ver quem é o braço de alavanca. O braço de alavanca tá vertical ou horizontal? Vertical. O ponto de giro é esse, ó. Ou seja, é a distância vertical entre a força. É isso aqui, o braço de alavanca, ó. Que é quem? D menos Y. Aí você coloca lá D menos Y. Aí vamos somar todas as contribuições. Então, quem seria o torque total? Ó, vai ser... Aqui vai dar duas integrais, né? Que eu vou separar. Vai ficar assim, ó. A integral ρ, G, W, D. Y, dy. Y, dy. Menos ρ, G, W. Y ao quadrado, dy. Os limites de integração... Zero adesão. Zero. Aí a gente resolve. Ó, facinho aqui, ó. Aqui vai dar o quê? Rho GWD. YDY. Essa integral vai ficar Y2. Quando botar o limite superior, D ao quadrado, já tem um D lá. D ao cubo sobre 2. Menos, aqui, ó. Rho GW. Rho W, integral de Y2 dy. Pronto, agora é só quem vai ser o torque. Rho GW d ao cubo sobre 6. Aí você substitui tudo e acha o torque. Certo? E o braço de alavanca, como é que eu acho? Olha, eu tenho uma força, tenho um torque, como é que eu acho o braço de alavanca? Bem que era a última questão, né? Ó, como é que eu acho o braço de alavanca para o item C? Torque RF. Então pronto, quem é o R? Você achou o torque? Achou a força. Certo? Ok? Décima. Dessa lista? O item C da décima. Teoricamente, até que a altura... Vamos ler a questão. Você tem um sifão. Ó,
Seguinte, desce. Deixa mais um pouquinho aqui para ficar mais parecido. Pronto, ó. Questão 10. A figura mostra um sifão, que é um tubo em forma de U, né? Você usa para tirar líquido de um... Quando você não pode verter o recipiente, uma piscina grande e tal, piscina de plástico, né? Não dá para você virar para esvaziar, você usa o sifão. Chupa o sifão, diminui a pressão, a água começa a fluir, enche o sifão de água, a água começa a fluir, você deixa lá e ele vai até que o nível chegue aqui. Se você botar o sifão lá no fundo, vai esvaziar praticamente tudo, né? Isso é só um restinho que não dá para... Aí ele fala assim, ó. Dá a densidade do líquido, 10 a 3 kg por metro cúbico, dá essas dimensões, H1, H2 e D, e dá a pressão atmosférica. Aí ele pergunta, com que velocidade o líquido sai do ponto C, né, o líquido vai fluir de A para C. O que você vai fazer? Isso é uma questão de dinâmica, escoamento. Então é Bernoulli que você vai ter que usar. Só tem uma equação para você usar para achar a velocidade, que é Bernoulli, né? Então você vai fazer o quê? Bom, eu tenho o ponto C, é um dos pontos, porque eu quero a velocidade aqui. Aí eu escolho o outro, se é A, se é B, qual que você quiser, certo? Então você vai escolher PC mais o meio de ρ VC ao quadrado, que é quem você quer, mais ρ GHC, tá lá no chão, já é o nível de referência, né? Igual, aí o outro ponto você escolhe. Inclusive tem um ponto que é a superfície, que também você pode escolher, chamar de D, certo? Aí o outro ponto vamos botar aqui geral. Meio de ρ V ao quadrado mais ρ GH. Certo? Quais são... Oi? Isso. Aí vamos discutir cada ponto. Quais são as particularidades? Se eu escolhesse o ponto D, o que ele tem de especial? Qual é a pressão em D? É atmosférica. Qual é a velocidade com que o fluido baixa? É aquilo que você estava dizendo. Ele baixa muito lento. Eu vou dizer que praticamente a velocidade em D é 0. Ela é muito próxima de 0. O que mais? O que você pode dizer sobre VA, VB e VC? São iguais. Todo mundo é igual, porque o diâmetro é o mesmo. Né? O que você pode dizer sobre PC? A pressão em C é quem? Atmosférica, porque ele está aberto para... A gente tem a tendência de quando... Se eu virar esse tubo de cabeça para cima e perguntar, todo mundo responde certo. Se eu virar de cabeça para baixo, aí fica a dúvida. Né? É a mesma coisa. Se você virar de um lado para o outro, ele está suportando a pressão atmosférica. Então, P0. P0. Certo? Pronto. Aí, o que ele quer? Para você fazer o item A, escolhe um desses pontos. D, A, ou... O B não é muito legal escolher, porque você não sabe a pressão lá. Né? Você não sabe a pressão em B e nem a velocidade. Só sabe que é igual a de C. Mas aí vai ficar uma variável a mais. Isso para fazer o item A. Para fazer o item B... Qual é a pressão no B? Pronto, aí você escolhe o B e qualquer outro ponto. O C, que você já achou a velocidade. Certo? E o item C é o problema, o item C, né? Teoricamente, até que a altura máxima H1, este sifão pode fazer a água subir. Bora lá. Qual é a condição para um fluido fluir? Para um fluido escoar? Pronto. Ele escoa na direção da pressão maior ou menor? Pronto. Então... Para o líquido chegar pelo menos até aqui, porque se ele chegar bem aqui, ele cai. Por gravidade ele cai. O problema é ele vir de A para B, que não é natural. Tem que ter alguma coisa fazendo ele subir. Essa alguma coisa é a diferença de pressão. Né? Que foi o que você fez quando chupou a ponta desse cano aqui, você fez uma diferença de pressão lá. Aqui que foi transmitida para lá. Então, o que eu tenho que dizer? Qual é a condição que eu tenho que obedecer entre as pressões B e A? A pressão de B tem que ser menor, no máximo igual. É uma condição limite, né? Menor ou igual. Mas, de fato, menor. Menor que a pressão de A. A pressão de A você acha fácil.
Por quê? Porque a pressão aqui, ó, é a mesma, bem aqui, ó. Quem é a pressão de ar? P0 mais Rho, G, H, que é D. Você acha a pressão de A. Calcula e acha o valor. A pressão de B você tirou do item anterior. No item anterior você achou a pressão de B. Aí você vai escrever a função, não a pressão. A Bernoulli para B, ó. Quando você escrever PB, vamos fazer a Bernoulli para B, vai ficar assim, ó. PB mais, se você escolher B e C, certo? Fazer assim, ó. Entre B e C. Isso é o item B. A gente não fez, só falou. Aí vamos fazer aqui. Vai ficar assim, ó. PB mais 1 meio de Rho, a velocidade em B é a mesma de C, que você achou. Mais a altura de B é H1, H2 e D. Rho, G, H1 mais H2 mais D. Igual, do outro lado, PC é a atmosférica. VC você achou. E a altura de C é 0, porque ele está no chão. Com isso aqui, ó, se você arrumar melhor, você vai ter uma equação para PB, né? Ó. Ajeita lá, PB vai ser igual. Vou trazer isso para cá, vai ficar Rho C, Rho VC inteiro, né? Tem metade de cada um, ó. Rho VC ao quadrado, menos a pressão zero. Vou botar logo P0 bem aqui. Logo a pressão início. P0 aqui, ó. Aí esse vem cá. Aliás, zero, desculpa, né? Eu esqueci da igualdade aqui, ó. Vai zerar porque é igual. Pronto. E aí vem só essa parcela negativa. Menos Rho G, H1, H2, D. Pronto. Isso aqui é a pressão B. Que você vai substituir os valores e achar. Certo? Se o H1 for o que ele der. Mas no item C, ele não deu o H1. Não tem como eu substituir. O item C, ele quer que o fluido suba. Para ele subir, isso aqui tem que ser menor que PA. Ou seja, isso aqui tem que ser menor que PA, que é P0 mais Rho, G, D. Aí você vai cancelar o P0, ó, e vai achar o H1 daqui, ó. Certo? Na verdade, você não vai achar um valor igual, você vai achar um valor que ele tem que ser pelo menos aquele. Né? Que é o mínimo para o fluido fluir. É o máximo para o fluido fluir. Né? Se ele tiver uma altura maior que essa, a pressão não vai ser suficiente para fazer ele subir. Certo? Então aí você vai ter que lembrar dessa condição. Que para ele fluir, ele tem que ir para... Ele flui na direção da menor pressão.